Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém. E vamos dar início ao nosso último dia do cronograma de oração da semana. Hoje é o nosso último dia e passamos 7 dias falando com o Senhor sobre as nossas emoções, as nossos anseios, apresentando ao Senhor Jesus tudo quanto tem nos afligido. Eu tenho plena convicção e certeza de que o Senhor nos ouviu, já enviou respostas, já está preparando outras e movendo os céus a nosso favor. Vamos orar em nome de Jesus? Formoso Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, porque Tu, ó Pai Celestial, tens se revelado a nós, Senhor. De diversas formas Tu tens feito grandes coisas. Senhor, eu quero te agradecer porque Tu nos concedestes a oportunidade de chegarmos até aqui. Hoje é o nosso último dia deste cronograma de oração, Senhor. Pai, quero te agradecer, porque com cada tema, em cada dia, Tu falaste conosco, Tu ministrastes em nossa vida, Tu demonstrastes que é conosco de todas as formas. Senhor, fortalece-nos e continue a ministrar em nós no decorrer dos outros dias, ó Pai. Continue a falar conosco com clareza, profundidade, comprimento, altura, largura, sob medida, porque nós somos seus filhinhos, precisamos de sua ajuda, precisamos do seu socorro, precisamos, Senhor, de Ti. Nós não somos nada, não temos nada, não fazemos nada, se o Senhor não nos conceder a oportunidade. Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, abra os nossos olhos espirituais e dê-nos sensibilidade, percepção de tudo quanto tem acontecido na nossa própria vida. Tudo que tem acontecido, que fazemos e a Ti entristecemos e não percebemos, Senhor. Senhor, tem pecados em nossas vidas que são tão costumeiros, aqueles pecados de estimação que nós cometemos e nem percebemos, Senhor. Pai, tem de misericórdia de nós e abre os nossos olhos espirituais para que vejamos, para que enxergamos, Senhor, que é desagradável ao Senhor e que permitamos, ó Deus, que o Senhor nos corrija, ó Pai. Senhor, dê-nos sensibilidade para reconhecer a sua voz. Também, ó Pai Celestial, abra os nossos ouvidos espirituais. Senhor, que todas as outras vozes se calem agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, bata em retirada toda investida maligna sobre nossa mente, sobre os nossos corações, Senhor. E alinha, ó Deus, os nossos corações ao Teu, ó Pai Celestial. Que venhamos ter a mente de Cristo e pensar como Cristo pensa de nós. Que venhamos estar alinhados ao centro da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Que venhamos, ó Deus, reconhecer a Ti em tudo quanto fazemos e convidar o Senhor para a cada momento passarmos juntos com intimidade. Ah, Jesus, tende misericórdia de nós, que somos falhos e pecadores. Nós Te agradecemos, ó Pai Celestial, e pedimos que com discernimento, com inteligência, com sabedoria
e compreensão Tu venha nos capacitar para aprendermos mais neste devocional de hoje e pormos em prática tudo quanto vamos aprender em nossa própria vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Cronograma de oração da semana. Vamos recapitular? Nós já reconhecemos que somos dependentes de Deus. Pedimos a Ele que nos conceda paz em nossos corações. Pedimos a Ele que perdoe os nossos pecados e nos mostre a quem devemos perdoar. Também pedimos a Ele que aumente a nossa fé em meio às dificuldades. Fortaleça-nos na nossa fraqueza e nos conceda confiança no caminho. Hoje, Senhor, nós estaremos aprendendo sobre esperança viva. Vamos lá? Esperança viva. O tema é esperar com fé. E o nosso versículo base está lá em Isaías capítulo 40, versículo 31. Vamos ler? Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Tem um louvor que diz assim, eu não vou saber lembrar dele todo, mas eu lembro de uma frase que ela veio em minha mente agora. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu vim aqui na internet para procurar, porque esse hino ele é muito lindo. E veja, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Vocês me desculpem, mas eu não sou cantora não. Eu sou adoradora. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E aí começa novamente. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, por este louvor e por este versículo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Devemos sempre nos lembrar de esperar no Senhor com fé. Manter a nossa esperança viva. E como é que nós podemos fazer isso? Quando nós vemos que estamos enfraquecidos, entristecidos, porque a vitória, a bênção que nós tanto queremos para nós, seres humanos, vou falar no português humano, está atrasada, está demorando, está difícil de chegar. Para nós não é tudo isso, né? Mas para Deus não é nada disso. Enquanto nós estamos esperando pela tão sonhada bênção,
O Senhor está nos preparando. Eu quero lembrar a vocês, falando pela minha própria vida, eu tenho esperado não uma, mas algumas bênçãos do Senhor. E tenho visto que o Senhor tem modificado-me em meus pensamentos, e em meus sentimentos e em meus comportamentos. Vejo o quanto o Senhor modificou-me até aqui. Eu ainda não recebi a bênção que tanto sonho, peço e espero nele. Tem dias que eu estou querendo desistir? Sim. E vai existir dias assim para você também. É normal, tá? Faz parte do forjar de Cristo em nós. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele vem com uma palavra, Ele vem com um versículo, Ele vem com uma resposta e Ele diz: você não vai desistir, você chegou até aqui, você não vai desistir, eu vou contigo. Então você se enche de esperança novamente. Ontem foi um desses dias, eu estava assim tão meio que aleatória, eu não sei nem explicar como, meio que me sentindo perdida nessa espera. E eu falei com Deus assim: Senhor, olha, eu tô pensando, Deus, sinceramente, em seguir daqui pra frente, tomar um caminho diferente, deixar essa espera. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim. E eu queria tanto ir atrás de uma resposta, que depois eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou não. Sabe, me veio um sentimento assim de: não procure pela resposta. Não procure. Porque quantas vezes a gente está procurando pelas respostas e a gente acha, olha só, hein? A gente acha que a tal resposta que nós achamos é a correta para nós. Quando na verdade não é. Deus queria falar outra coisa contigo e você não deu chance. Ah, mas como é que eu não dei chance? Você não esperou. Espera no Senhor, confia no Senhor. Ele vai te responder. E olha, muitas das vezes não é no momento. Às vezes, eu por experiência própria já recebi resposta do Senhor. Eu nem terminei de orar e o Senhor me respondeu. É incrível, é maravilhoso. É sim, mas já existem respostas que eu estou esperando até hoje. E juntamente com bênçãos, sabe? Existem respostas que você tem sim que ir atrás delas. E existem respostas que você tem que esperar. Ah, mas como é que eu vou saber quando é que eu tenho que esperar e quando é que eu tenho que buscar? Isso você precisa ter intimidade com Deus, porque Ele vai te falar e você vai ter que ter sensibilidade para reconhecer a voz dele, compreender o que ele está falando. Quando foi anteontem, eu estava pensando, sentindo e calculando. Eu vou procurar falar com Deus, eu vou procurar uma resposta aqui para acalmar meu coração, porque eu também não quero desistir, mas também não sei o que fazer, não sei se continuo, e agora? Meu Deus. E fiquei assim, aí veio assim um sentimento em mim. Não procure pela resposta. Ela vai chegar até você. Então eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou procurar pela resposta, não. Se ela tiver que chegar até mim, ela vai chegar. E aí quando foi ontem, eu acordei e me veio um sentimento. Aí eu acho que eu vou procurar a resposta sim. Aí eu vou pelo menos me confortar com alguma resposta que eu escolher. Olha isso, uma resposta que eu achar. E então depois, graças a Deus, eu fui fazer outras coisas e me esqueci de procurar a tal resposta.
Mas aquele sentimento assim de, Jesus, mais tarde eu vou orar, tá? Mais tarde eu vou falar contigo, tá, Jesus? Mais tarde a gente vai conversar, tá, Senhor? Eu quero conversar com o Senhor sobre aquele assunto. O Senhor me perdoa, mas eu preciso. E olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Toda vez que vocês estão na espera, tá? Vai acontecer de diversas vezes você querer desistir. E não é vergonha nenhuma, tá? Você chegar para Deus e falar: Senhor, me fortalece. Eu tô quase querendo, eu tô quase desistindo. Senhor, olha, tá aqui num momento onde que, ó Deus, eu tô numa espera onde que a minha esperança tá, Senhor, preciso ser fortalecida. Não é vergonha, tá? Você chegar para Deus e falar: por quê? Porque Ele sabe que somos falhos e pecadores. E nós aprendemos ontem, olha, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E o fato de você dizer para Deus: Senhor, eu quero... tá aparecendo aqui, ó, um sentimento de vontade de desistir. Não significa que você não confia em Deus. Significa que Satanás está te tentando. E que você precisa do socorro de Deus para manter a sua esperança viva. E esperar nele com fé. Então, o que você vai fazer? Você vai falar: Senhor, me ajuda. E você vai começar a citar os versículos. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo nos alimenta e Ele grava nas tábuas dos nossos corações e faz se inculcar em nossas mentes os versículos, para que possamos no dia mal estarmos repetindo-os para nós mesmos. E lembrando-nos que o Senhor é conosco, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos capacita, o Senhor nos renova em esperança, em força. Aqui, como diz em Isaías capítulo 40, versículo 31. Então, devemos pedir ao Senhor: Pai, socorre-nos. Então, eu me esqueci de falar e falei: vou fazer o devocional. Mas antes de fazer o devocional, eu sentei ali na sala, a porta aberta, eu olhei para o céu, botei um louvor e fiquei olhando para o céu, agradecendo ao Senhor. E com o telefone na mão pensei: eu vou procurar a resposta. Antes de vir procurar a resposta, o Senhor mesmo me deu a resposta. E eu vou compartilhar com vocês esta resposta. Sabe por quê? Porque sinto em meu coração que alguém precisa ver e ouvir para não desistir também. Vejam e prestem bem atenção, tá? Se esse vídeo chegou até você, é um sinal de Deus de que não é para você desistir daquilo que você tem orado há tanto tempo. A Bíblia conta a história de um homem chamado Eleazar, um dos 10 valentes de Davi. A Bíblia conta que o exército de Israel estava lutando contra o exército filisteu, mas a guerra se prolongou tanto e ficou tão intensa, ao ponto que o exército de Israel recuou. Mas Eleazar, ele continuou lutando, sozinho, mas continuou lutando, cansado, mas continuou lutando, ao ponto que a Bíblia diz que a sua mão se apegou à sua espada, ou seja, ainda que ele quisesse desistir, não dava mais. E hoje o Senhor manda te dizer: a sua mão já se apegou a essa espada e não dá mais tempo de desistir. Então continue, porque naquele dia Eleazar teve a vitória dele. E o Senhor manda te dizer: assim também vai ser na tua vida. Se você concorda com esta palavra, digite amém nos comentários e que Deus abençoe a tua vida. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 12 ao 14. Vamos ler? Aqui estamos nós. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 12, 13 e 14. Eu vou ler para vocês. Que diz: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aioíta,
Ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Pasmadamim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no caminho daquele terreno e o defenderam. E feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Eu trouxe vocês aqui na outra parte em que fala que a espada se apegou à mão dele. Aqui são os valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi. Entre eles está Eleazar, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aioíta. Entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Então, somente para pegar o que restou, os despojos. Está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 10. A espada se apegou à mão dele. Ele não pôde desistir. Não conseguia, mesmo cansado. Então voltamos aqui. Então, em nome de Jesus, eu ouvi, entendi, recebi, compreendi. Não posso mais desistir. Não consigo mais desistir. Porque a espada já se apegou à minha mão. Eu apenas estava cansada, precisando renovar a esperança. E o Senhor assim fez no dia de ontem para comigo. E eu tenho certeza que fez para contigo também e fará para contigo também. Porque o Senhor diz que Ele nos fortalece e faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Declare com fé, com esperança. Declare agora, em nome de Jesus. Repita comigo essas palavras. Eu declaro esperança sobre a minha vida e futuro. Declare novamente. Eu declaro que a esperança é sobre minha vida e meu futuro. Novamente, eu declaro esperança sobre minha vida e meu futuro. E mais, ontem falei uma frase para vocês, muito emocionada, porque foi o que o Senhor me respondeu logo após Ele ter me dado este vídeo como resposta. Esse vídeo chegou assim para mim, pá, do nada. Eu vim aqui para procurar o devocional e quando eu ia procurar o devocional para chegar aqui para fazer, que era o dia de ontem, o dia 6, então o Senhor, pá, me apresentou esse vídeo. Eu fiquei estatalada vendo o vídeo. E o início do vídeo já disse, esse vídeo chegou até você porque você precisa ouvir. E ali eu entendi, quando o vídeo acabou, eu falei, Senhor, obrigada. Mas por que o Senhor não me deu ontem essa resposta?
E ele falou para mim, porque nunca é e nem sempre é quando você quer, e nunca é no seu tempo. Sempre é no meu tempo. Há vezes que o meu tempo coincide com o seu tempo. Mas quem determina o tempo sou eu para a sua vida. O tempo para esta resposta foi agora. E eu entendi que eu passei por uma pequenina prova, que foi a prova de ouvir atentamente e obedecer à voz do Senhor. E como é que esta voz e esta obediência se ocorreu? A voz se ocorreu pelo um leve sentimento de não procure a resposta, deixe que ela vai chegar até você. A obediência foi, não vou realmente procurar não, vou deixar para depois. E então, o Senhor me trouxe a resposta no tempo dele, no momento dele. E ainda me ensinou mais uma lição valiosíssima que estou eu aqui, repassando ela para vocês. E lembrando vocês, muitas das vezes a resposta que você espera, que você necessita para agora, ela, na sua concepção, tem que ser agora. Mas na de Deus, tem que ser num outro momento, no momento certo para você. Na hora certa ela vai chegar até você. Agora eu digo para você uma coisa, ela nunca chega atrasada, tá? Nunca. As respostas do Senhor nunca, jamais chega atrasada. Tá bom? Ela chega. O que pode acontecer é que o mesmo que aconteceu com Daniel. Daniel orou e a resposta, ela teve uma interferência dos demônios, das potestades, mas ela chegou até Daniel. Chegou no tempo que Deus julgou certo. Mas eu digo para vocês uma coisa, não desista, porque a espada já se apegou à sua mão. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Declare para o Senhor, ore. Hoje é você quem vai orar. Você vai falar, Senhor, minha esperança está em Ti. Senhor, fortalece-me em minha fé. Senhor, renova-me em minha esperança. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajude, eu não sou nada sem Ti. Senhor, socorre-me, ó Deus, fala comigo. Ele vai falar contigo. Ele vai te auxiliar. Ele vai te fortalecer. Ele vai te capacitar. Ele vai te inspirar para o que você deve fazer. Ele vai te capacitar para o que você deve fazer. Que o Senhor te abençoe. Que este devocional tenha sido bênção na sua vida, porque na minha foi e continuará sendo. Em nome de Jesus, eu quero a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, agradecer e entregar em Suas mãos este propósito lindo de 7 dias, Senhor. Este cronograma de oração onde muito Tu falastes conosco, muito Tu ministrastes em nossas vidas. E eu tenho plena convicção e certeza de que continuará falando conosco, nos inspirando, nos transformando, nos capacitando, nos renovando para a glória de Deus. Eu oro e Te entrego todos os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas angústias. Recebe, ó Senhor,
e envia-nos, ó Deus, as respostas no tempo certo do Senhor. Alinha-nos, ó Pai, a Ti, Senhor, ao Teu tempo, ó Deus, para que não venhamos, ó Pai, achar que o Senhor está a demorar, mas lembrar-nos, ó Pai, que o Senhor está trabalhando e no tempo certo todas as respostas, as nossas bênçãos chegará até nós, para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Até mais tarde com o nosso devocional. Amém?